Que dia especial. Dia especial porque também as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Amém, irmãos? Amém? A misericórdia do Senhor se renovou sobre você mais uma vez. Eu quero te lembrar disso. Quero lembrar que o Senhor fez esse dia. A palavra de Deus diz isso. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor planejou. Esse é o dia que o Senhor sonhou. E Ele sonhou com esse dia que Ele estaria aqui junto com você, estaria junto com a sua igreja e a sua palavra seria ouvida. Então eu queria pedir para você nesse momento fazer duas coisas. Primeiro, abrir o teu coração. Abra o teu coração e peça que esse coração teu se torne um solo fértil para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a esperança que nós precisamos, que nós temos. Às vezes é o convite para a mudança que nós precisamos, é a direção que nós temos. Então peça ao Senhor e abra também o teu coração, abra também o teu ouvido. Vamos pedir para que o Senhor, o que eu peço por você nesse momento é que o Senhor venha manter a tua atenção, a tua mente atenta à palavra do Senhor. Bom, eu não falei meu nome ainda, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o João, sou parte da equipe pastoral aqui da nossa comunidade. Posso dizer que é um prazer estar com você, tá certo? E eu espero nessa manhã que a palavra do Senhor venha de encontro, venha se encontrar, melhor dizendo, com aquilo que você tem pensado, com aquilo que Deus tem colocado no teu coração e na tua mente, tá certo? Muito bem. Irmãos, hoje nós estamos iniciando uma série nova. Estamos iniciando uma série a respeito de escatologia, com o tema Em Breve Ele Virá. Em breve Ele virá. E por que nós pensamos, por que a equipe pastoral decidiu falar sobre esse assunto? Olha, deve estar na sua mente, deve ser muito óbvio para você a resposta a essa pergunta, porque o murmurinho, o alvoroço, tá certo? Começou a rondar com implicações escatológicas, com temas e com um tom escatológico os nossos dias, através de podcasts, através de mensagens tanto nas igrejas quanto nas mensagens que você recebe no WhatsApp. Eu tenho certeza que você deve ter recebido várias mensagens a esse respeito. Olha, a morte de tal fulano agora está trazendo, não é isso, o anticristo. Olha, isso, tal coisa vai culminar no fim dos tempos. Olha, o Armagedon chegou, Apocalipse chegou e tudo mais, porque você não está vendo o que está acontecendo. E isso é uma coisa que a gente ouve muito, não é verdade? Pensando nisso, então, nossa igreja, né, nossa comunidade, a equipe pastoral, né, entende a importância de nós darmos uma palavra, mais do que isso, falarmos sobre esse tema numa série que vai acompanhar os nossos próximos finais de semana. E pois bem, talvez a pergunta para nós seja, por que as pessoas têm sempre essa curiosidade? Por que as pessoas, principalmente os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, ou aqueles que são influenciados de alguma forma pelo cristianismo, pensam no final dos tempos e volta e meia, vez ou outra, a cada 10 ou 15 anos, esse assunto entra lá na trend, né, do Twitter, enfim. Por que esse assunto ele entra no coração e sai pela boca das pessoas? Por quê? Bom, é compreensível que isso aconteça porque cada geração possui seus desafios. Cada geração possui suas questões, suas preocupações, suas dúvidas. E cada geração possui também as suas tragédias, seus flagelos, suas dores. Cada geração, por mais improvável que pareça, mas cada geração tem seus tempos de guerra. O próprio Jesus disse que nós veríamos isso, haveriam rumores de guerra, e nós vemos guerras espalhadas em todos os continentes hoje. Além disso, a movimentação de lideranças mundiais também trazem para nós esse tipo de pergunta. Puxa, como é que fica então o plano de Deus? Como é que fica então a pessoa de Deus diante das movimentações de pessoas tão importantes no mundo? E você deve ter ouvido, por exemplo, as pessoas falando a respeito da morte do Papa, não é isso? Olha, o Papa morreu e agora o próximo Papa vai ser o anticristo. Talvez você tenha ouvido isso. Eu ouvi isso, irmãos, quero dizer para você, eu ouvi isso há 20 anos atrás. Eu tenho 32. Com 12 anos eu já tinha ouvido isso, tá certo? Na época a galera mandava mensagem, não era por Instagram, não era por WhatsApp, era por e-mail. E eu, menino de 12 anos, recebi uma mensagem a respeito do anticristo que viria depois da morte de João Paulo, né, que o próximo Papa renunciaria, e aí João Paulo II ia ressuscitar, não sei se você ouviu isso e tal, tinha umas coisas assim, né? Mas o que a palavra de Deus nos diz? Porque isso é o mais importante.
Nem preciso dizer, né, irmãos, que isso me deixou, assim, com medo do apocalipse para sempre, né? Gerou um trauma, assim, cara, eu nem quero ouvir falar sobre esse tempo, porque isso aqui é assustador, né? Mas o que a palavra de Deus diz a esse respeito? O que a palavra de Deus diz a respeito dos últimos dias? O que o Evangelho, a pessoa de Jesus, diz a respeito do fim dos tempos? Porque isso é mais importante. E o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, eu quero deixar muito claro para você logo de início, que a palavra de Deus nos diz, através da escatologia, nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso no decorrer dessa mensagem, mas o que a palavra de Deus nos diz, através da escatologia, através do estudo dos últimos dias, é que não. A escatologia não está fundamentada na morte do Papa. A escatologia, ela está fundamentada na ressurreição do Filho de Deus. Escatologia, o fim dos dias, estão fundamentados na ressurreição de Cristo Jesus. É para trazer esperança para nós, e não medo. Além disso, a escatologia não se move pela ambição de governantes terrenos, mas ela segue o caminho de Jesus. E é fato que algumas palavras podem nos trazer muito medo. Por exemplo, Vladimir Putin disse recentemente o seguinte, você pode dar uma olhada aí, a palavra dele é inevitável e natural que uma nova ordem mundial aconteça. Dá um medinho, não é isso? Dá calafrios, puxa vida, cara, que conversa mais estranha, né? Mas não, irmãos, não é Vladimir Putin, não é Trump, não é qualquer outra pessoa, nem mesmo o Papa, que pode dar direção ao fim dos tempos. Não, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo em sua ressurreição. E Jesus Cristo em seu reino e no estabelecimento do seu reino. E é isso, é esse o tom, é essa a ideia que a Bíblia nos traz, mas eu quero falar um pouquinho mais quero tratar um pouquinho mais sobre essa questão, tá certo? Então, o meu objetivo nessa palavra, na palavra de hoje, é muito simples, tá certo? Meu objetivo é só pavimentar o caminho para as próximas mensagens. Apenas pavimentar o caminho da boa e da escatologia bíblica saudável a respeito do final dos dias, para que então, nos próximos fins de semana, nós possamos tocar em assuntos mais específicos. Mas algumas perguntas são importantes. Primeiro, por que esses movimentos acontecem? Por quê? Por que essa preocupação com o futuro? Por que as pessoas têm essa preocupação com os dias que virão? Por que existe essa tentativa de prever o que vai acontecer? Será que esse é o nosso papel? Prever o que vai acontecer, será que é o papel do discípulo e do Filho de Deus? Além disso, será que essa é a intenção dos textos escatológicos? Bom, primeira coisa a respeito dessas perguntas é que esses movimentos acontecem pelo fato da própria revelação de Deus mostrar que Deus é Deus que age na história. Deus é Deus que age na história. Isso nós recebemos, esse conceito, essa ideia, nós recebemos já no Antigo Testamento, onde a palavra mostra, a revelação mostra, através do povo de Israel, através dos descendentes de Abraão, que Deus não é só um Deus que criou todas as coisas, mas que além disso, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua criação. Deus se mostra, Ele se revela como um Deus que é pastor, um Deus que é pastor do seu rebanho, um Deus que é pastor das suas ovelhas. Como nós percebemos, aquele texto familiar, Salmo 23, onde Davi diz que o Senhor é o seu pastor, o Senhor é pastor dos seus filhos, do seu rebanho e do seu povo. Então essa conotação tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que Deus não só criou todas as coisas, mas que Ele cuida da sua criação, Ele cuida do seu povo, Ele cuida do seu rebanho. É um Deus cuidadoso, um Deus que não só criou as coisas e deu corda e deixou o mundo seguir, mas um Deus que tem um plano e que age na história a partir desse plano, a partir desse seu caráter cuidadoso. E é por isso que nós pensamos no que Deus está fazendo no meio da bagunça dos nossos dias, no meio de toda essa tribulação, de todos esses problemas que nós vemos, aparentemente insolucionáveis. E nós percebemos isso na narrativa bíblica desde o seu início. Nós temos, por exemplo, em Adão e Eva, o cuidado de Deus. Deus cuida de Adão e Eva ao proporcionar para eles vestes e, além disso, colocar ali uma promessa de um descendente de Adão, descendente de Davi, que pisaria sobre a cabeça da serpente, pisaria sobre a cabeça dos inimigos da humanidade. Enfim, além disso, nós vemos nas alianças de Deus, a aliança
com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, e no final a aliança com Davi, a aliança davídica, nós vemos o cuidado de Deus também nisso. Deus não está deixando o seu povo à mercê da história, mas ele faz alianças que direcionariam o seu povo no decorrer da história, no decorrer dos dias, no desenvolvimento do plano redentor. Além disso, nós vemos seu povo também sendo guiado por Deus, esse Deus pastor, Deus pastoreando o seu povo no meio do deserto, depois da libertação do Egito. Enfim, nós vemos através disso, nos profetas, por exemplo, antes das grandes tragédias acontecerem, os profetas tanto clamando ao povo a um arrependimento, quanto também dizendo, olha, é o seguinte, vocês passarão por grande tragédia, mas o Senhor continuará com os seus, cuidará dos seus filhos, ainda que no meio da Babilônia, ainda que no exílio, por exemplo. Então nós vemos Deus cuidando do seu povo e direcionando dessa maneira. Então isso gera o quê? Essa ideia no Antigo Testamento, que é presente também no Novo Testamento. No Novo Testamento Deus faz a revelação máxima de seu cuidado, a revelação máxima de seu amor em Cristo Jesus. Queria deixar claro isso para você. Cristo Jesus, a revelação máxima de seu amor, de seu cuidado, em sua cruz, em sua ressurreição. Quero lembrar você, inclusive, irmão, a manifestação máxima do amor de Deus a você não é o saldo na conta que você tem, ou que você pode desejar. Não é o material que você deseja acumular. Não são os planos que você tem e ele vai realizar, não. Revelação máxima, eu preciso te lembrar disso, a revelação máxima é Cristo Jesus, morto e ressurreto. Cristo Jesus e seu evangelho. Cristo Jesus e sua palavra. Amém? Quero lembrar você disso. A revelação máxima do amor e cuidado de Deus, desse Deus que é pastor do seu rebanho, é Cristo Jesus. Então, isso traz uma ideia às pessoas. O fato de Deus cuidar das pessoas traz, é claro, uma reflexão. Olha, onde é que está Deus em toda essa história? Onde é que está Deus em toda essa confusão? Onde é que está Deus em toda essa bagunça? E isso gera nas pessoas, gera essas perguntas. Isso desperta várias expectativas, principalmente nesses tempos de incertezas, como eu acabei de dizer. Então, Deus, as pessoas pensam, Deus é pastor do seu rebanho, então ele deverá fazer alguma coisa. Então a pessoa pensa no poder de Deus. Deus está no controle, então algo vai acontecer. A pessoa está pensando na soberania de Deus. E é fato, vai acontecer. Mas a pergunta é, qual tipo de manifestação de poder nós estamos imaginando? Qual tipo de manifestação de poder nós estamos esperando? Qual ideia de soberania nós temos cultivado? Qual ideia de inimigo de Deus nós temos gerado na nossa mente, nas nossas ideias? E além disso, a pergunta é, será que o Deus que age na história não está agindo hoje? Será que de repente por ele não fazer grandes coisas visíveis, ele não tem feito grandes coisas invisíveis? Será que Deus não tem operado hoje? Ou será que são as nossas expectativas que são um pouco equivocadas a respeito do trabalhar de Deus na história que se desenvolve? Então, pelo caráter cuidador de Deus, e esse precisa ser a fonte das nossas expectativas, o caráter cuidador de Deus como pastor, a escatologia surge a partir do olhar esperançoso dos filhos de Deus, e esse deve ser o olhar de quem olha para a escatologia. Escatologia tem como desejo, tem como finalidade, objetivo, lembrar o seu povo que ele tem cuidado do seu povo, ainda que esse povo não entenda, ainda que esse povo não perceba seu cuidado, ainda que o povo imagine que o cuidado de Deus seria diferente, certo? Então, escatologia vem como uma resposta do cuidado de Deus, do seu povo na história. Amém, irmãos? Então, Deus é Deus pastor, e isso gera em nós algumas expectativas a respeito dos problemas. Se Deus é pastor, por que essas coisas acontecem? E boa parte das escatologias furadas, escatologias de botequim, como alguém já falou, né? Mais escatologia, tenta colocar um monte de palavra na boca de Deus. Mas lembra disso, não é porque Deus não faz o que a gente imagina, não tem compromisso com a nossa agenda, mas na agenda dele, que ele não tem cuidado de nós. Além disso, segundo, escatologia é a teologia do tempo. Uma definição muito clara, muito tradicional para nós de escatologia é o quê? Escatologia é o estudo das últimas coisas. Você vai no seminário, você vai lembrar sobre isso, vai estudar isso, essa é a definição mais clara. Escatologia é o estudo das últimas coisas.
Isso é fato. Quando nós falamos sobre escatologia, falamos sobre o fim dos tempos. Mas eu gostaria de ampliar um pouco mais, a gente dar um zoom nessa ideia, tá certo? E nós observarmos a escatologia como? A escatologia é o estudo de como Deus opera no plano temporal, seu plano redentor. O que eu quero dizer com isso? Deus é um Deus eterno. Sua criação é temporal. Criação, como nós a conhecemos, possui um início, um meio e um fim. Tá certo? Faz sentido isso? Assim como a nossa própria vida, nós podemos nos tomar como exemplo. Nós temos o início, dia do nosso nascimento, através de nossas mães, mais uma vez mães, né? Olha só como vocês são especiais para nós. Temos o nosso desenvolvimento, nossa vida se desenvolve, e nós temos um fim. E vamos falar a verdade aqui entre nós, irmãos, louvado seja o Senhor pelo fim. Às vezes nós temos medo da morte, mas louvado seja o Senhor porque nós sabemos que um dia esses sofrimentos dessa matéria decaída como ela é, vão acabar, de uma forma ou de outra, na vinda de Cristo Jesus ou na nossa morte, tá certo? Então tem um fim também. Escatologia, a maneira que ela deve ser pensada, ela precisa olhar dessa forma, precisa ser considerada dessa forma. É verdade, sim, a escatologia fala a respeito dos últimos dias, mas ela não pode ser vista, não pode ser entendida fora do passado, fora do presente, tá certo? Da ótica que nós temos no hoje. Então, isso é uma coisa importante. Escatologia é a revelação do Deus eterno e como Ele opera no plano temporal, tá certo? Como Ele opera o seu plano redentor. E preste atenção nessa palavra, plano redentor. Um plano esperançoso, um plano de trazer redenção, mudança positiva, transformação, não só a nós, mas a toda a criação, certo? E aí nós temos vários textos escatológicos e textos que falam sobre isso e abordam sobre isso. E nós temos os seus principais autores, Daniel, Isaías, Zacarias, Joel, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo e Pedro. E aqui é interessante porque quando nós pensamos em escatologia, nós pensamos em qual livro específico, qual vem na nossa mente? Apocalipse. Mas olha só, a escatologia é muito mais ampla que Apocalipse, tá certo? Ela incorpora Apocalipse ali com toda certeza, talvez tenha uma riqueza de detalhes que outros não têm, mas escatologia é falada desde sempre. O plano redentor de Deus, a respeito dos últimos dias, ele é revelado para nós com a mesma constância, o plano redentor para o tempo presente e para o tempo que já passou, tá certo? E aqui eu quero lembrar você, então, mais uma vez, a finalidade da escatologia, então, olhando para ela como isso, como o desenvolvimento do plano redentor de um Deus que é eterno no plano temporal, tá certo? Finalidade disso é uma finalidade de esperança. A finalidade da escatologia não é gerar medo, nem pânico, tá certo? Nem calafrios em nós, mas gerar esperança de que um dia nós, toda a criação, seremos redimidos de maneira definitiva em Cristo Jesus. Haverá um novo céu e nova terra, tá certo? Então, tem gente que tem medo de escatologia. Talvez você tenha, quero dizer para você, não precisa, tá certo? Escatologia tem essa finalidade de trazer, por exemplo, como Richard Dawkins diz, lá no seu livro, a teologia do livro de Apocalipse, falando sobre o objetivo de João escrever Apocalipse, ele diz, olha, o objetivo de João era trazer ao seu povo esperança no meio do sofrimento, sob o jugo de Roma, talvez o império mais violento e opressor que tenha havido. O objetivo da escatologia é esperança, lembra disso. A escatologia ela pode trazer também arrependimento. Olha, quando nós temos profecias apocalípticas sendo ditas, sendo reveladas, elas traziam duas coisas, esperança. Aqueles que eram fiéis a Deus de que um dia todo aquele sofrimento acabaria. Mas além disso, ela trazia o quê? Trazia um convite ao arrependimento àqueles que precisavam assumir uma postura diferente diante dos planos de Deus. Aqueles que estavam distantes de Deus. Aqueles que eram inimigos de Deus. Esses eram chamados ao arrependimento. Assim como o povo de Nínive, por exemplo, em Jonas. Jonas traz uma profecia escatológica ali, olha, vai acontecer isso, isso e aquilo. E qual foi a resposta dos ninivitas? A resposta de arrependimento, onde seu próprio futuro, sua própria história é transformada pela sua ação,
pela sua ação de arrependimento, de se voltar a Deus. Portanto, a escatologia é também um convite ao arrependimento. E hoje, falando sobre escatologia, eu quero perguntar para você, eu não posso deixar de perguntar, como é que você está diante dos planos de Deus? Como é que falar sobre escatologia, de que um dia o fim virá, seja através da sua morte ou através da vinda de Cristo Jesus, como é que você está diante disso? Isso gera você esperança ou gera em você temor, medo? Porque se for temor ou medo, eu quero dizer para você que hoje mesmo é o dia a você reverter tudo isso, a se render a Cristo Jesus, a dar a mão para Jesus e pedir que Ele direcione a sua vida, assim como Ele tem dirigido a história. Então, a escatologia, ela traz um convite ao arrependimento, àqueles que são distantes de Deus, do lado oposto de Deus. Também a escatologia ensina sobre o mal, ela fala sobre as coisas ruins, os poderes malignos, e talvez isso gere em nós algum tipo de medo também, como eu acabei de falar aqui, sobre um governante tirano que fala sobre uma nova ordem mundial ser inevitável e natural, à custa de quantas pessoas, como na própria pessoa dele, no exemplo dele, ele já tem demonstrado que as pessoas valem muito pouco. É claro que tudo isso gera temor em nós, porque nós, através da escatologia, vemos o quê? Vemos como o mal opera. Mas para nós isso também pode ser e deve ser um benefício, ao nós termos a revelação de Deus e como o mal operar e nos desviarmos desse caminho. E ao mesmo tempo entendermos esse caminho. E ao mesmo tempo podermos ensinar, denunciar o mal, falarmos das injustiças e livrar os nossos amigos de um caminho terrível que eles têm tomado. Então esse é um outro benefício da escatologia, conhecer o mal e como ele opera, não através de experiências, mas através do conhecimento que vem de Deus, certo? Consegue compreender isso, irmãos? Amém? Amém? Além disso, sobretudo, como eu já disse, finalidade, da escatologia é trazer sempre o consolo de Deus. Lembrar que no final tudo vai ficar bem, embora não pareça. Embora os dias pareçam cada vez piores, como nós temos isso no nosso país, a finalidade é, fica tranquilo, porque eu estou no controle da história da redenção, eu não perco o controle. É o que Deus diz para nós através da história da redenção, através da escatologia. E um terceiro ponto muito importante, fator muito importante a respeito da escatologia é o seguinte: a escatologia, assim como toda a área da teologia, é refém da sua hermenêutica. O que é hermenêutica, João? Hermenêutica é a ciência da interpretação. É a maneira com que nós interpretamos as coisas que nós lemos, o conhecimento que nós temos, que nós adquirimos, que nós recebemos. E a hermenêutica, ela é importantíssima aqui. E nós sabemos na Bíblia que a Bíblia fala a respeito de uma pessoa em específico. O tema central da Bíblia, das Escrituras, como nós sempre falamos aqui para os jovens, é esse tema é Cristo Jesus, a pessoa dele. Esse é a pessoa central. A Bíblia, inclusive, tem sua autoridade no fato dela mostrar, revelar Cristo Jesus. E por que existem tantas teologias furadas, teologias de botequim, como nós falamos aqui, teologias ruins? Porque muitas teologias, elas negligenciam o fator da Bíblia ser um texto, uma revelação cristocêntrica. Nós podemos fazer um exemplo aqui muito fácil, muito simples. Vamos pensar em Isaías 53. Isaías 53, falando sobre o servo sofredor, a hermenêutica judaica entende o servo sofredor como aquele que tomou nossas dores, foi para o matador e tudo mais, entende esse como o próprio povo de Israel. Mas Atos 8, Felipe, com uma leitura cristocêntrica, diz que esse servo sofredor, quem é? É Cristo Jesus, pregando isso ao etíope, que entrega a sua vida a Jesus. Portanto, irmãos, a hermenêutica saudável, a hermenêutica bíblica é uma hermenêutica cristocêntrica, tá certo? Isso parece óbvio, mas não é. Eu quero trazer um gráfico aqui bem importante, de maneira bem breve aqui para você, tá certo? Esse gráfico é o seguinte: se a Bíblia é cristocêntrica, ela nos coloca em um tempo da história. E esse tempo da história é o tempo do já ainda não. O que significa isso? Significa que existiam aí dois tempos, tá certo? Vamos pensar nisso. Dois tempos aqui, para esse plano. Nós temos o tempo da queda e o tempo da promessa. Adão e Eva caíram, mas foi prometido um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Esse é o tempo da promessa. E essas promessas diziam a respeito de uma pessoa. E que pessoa era essa? Cristo Jesus. Todas as promessas foram cumpridas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos diz, inclusive,
lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 20, diz o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Cristo é o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Volta a imagem para mim, por gentileza, Mari. Dá uma olhada nessa imagem novamente. Tem uma cruz ali. Depois dessa cruz, irmãos, não há mais promessa, há realidade. Realidade da inauguração do reino de Deus. Agora pode parecer estranho isso, porque nós queremos muitas vezes as promessas, mas mais do que isso, mais do que promessas, nós somos parte do reino de Deus inaugurado em Cristo Jesus, na sua morte e em sua ressurreição. Agora, o que é que nós aguardamos? Nós aguardamos a era vindoura, a eternidade. Portanto, o tempo presente é reino de Deus, mas ainda não em caráter definitivo, mas nós esperamos só um tempo para que esse reino seja vivido por nós de maneira definitiva, plena e perfeita. Essa é a escatologia universal. Olha, todas as promessas foram cumpridas em Jesus. Não existe outro fator de conversão para qualquer um dos povos. Tem gente, inclusive, que diz, olha, os judeus serão convertidos quando Deus levantar um profeta e através desse profeta eles vão se render. Não, irmão, é Cristo Jesus. Para judeu, para quem não é judeu, tá certo? Para todos os povos, Cristo Jesus é o agente de salvação. Cristo Jesus é aquele que redime essas pessoas. Cristo Jesus é o sim e o amém para qualquer um desses povos, tá certo? Então fuja dessas escatologias furadas que dizem que para um povo específico existe um plano de salvação específica. Não, para todos os povos, Cristo Jesus é o firme fundamento de sua fé, tá certo? Jesus Cristo é o alfa e o ômega, é o sim e o amém. Agora, esse mesmo plano, essa mesma imagem funciona também para a escatologia pessoal. Nós também passamos por esse mesmo processo. Qual o processo? Processo de queda. Nós sabemos onde nós estávamos. Nós sabemos do poço fundo, como diz o salmista, que nós nos encontrávamos. Mas Cristo veio e Ele nos salvou e Ele nos transformou. E agora para nós, não existe mais poço fundo. Para nós existe apenas o aguardar da sua plena eternidade. E enquanto isso, o que é que nós fazemos? Enquanto isso, nós participamos da construção desse reino de Jesus. Eu quero lembrar aqui a história de duas pessoas, muito importantes aqui. Uma pessoa veio me contar a história de um homem que chegou um homem para mim e tal, meio doido e tal. Ele falou, olha, eu descobri o dia que Jesus vai voltar. Ele me falou. E o que eu falei? Falei para essa pessoa, mas você perguntou para ela que dia que Jesus volta? Não, pastor, mas que loucura, né? Vai ouvir esse cara e tudo mais. Pois é, irmão, mas de repente, Jesus pode ter revelado o dia que essa pessoa vai voltar para ela. Porque a morte é o dia onde Deus volta para nós, na escatologia pessoal, na escatologia individual. Eu lembro aqui do meu avô, né? Uma fé muito singela, muito simples, né? Mas diante da morte, lá no leito do hospital, ele olhou lá para minha mãe e falou, olha, você deu meu dízimo? Ele sabia que ele não ia sair lá do leito de hospital, né? Ela falou, mas pai, você nem vai precisar disso, né? Eu falei, filha, mas eu vou precisar de Jesus agora. E com ele eu não quero ter nenhuma falta, né? Porque o fim dos tempos, o apocalipse, a volta de Jesus ia acontecer para ele dali a alguns dias, e aconteceu. Sabe, irmãos, não temam, escatologia é o fim do sofrimento. Escatologia é o tempo de esperança, sabe? Mas, ao mesmo tempo, cabe a nós, né? Assim como eu aprendi lá com meu avô, cabe a nós não termos nenhuma falta diante de Deus, estarmos fiéis a Ele, sermos encontrados fiéis por Ele, tá certo? Bom, dito tudo isso, eu quero ler um texto com você, de maneira muito breve, texto de Mateus 24, vamos olhar para ele. E diz o seguinte, Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e o fim dessa era?
Jesus respondeu: tenham o cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O quadro pintado aqui é o seguinte: nós temos em Jesus a imagem desse Deus pastor, desse Deus que cuida de seu povo. Jesus diz no Evangelho, no relato dos Evangelhos, ele fala, ó Jerusalém, como desejei colocar você sobre as minhas asas. Ele diz, são como ovelhas sem pastor, olhando para as pessoas. E ele se demonstra como esse Deus pastor, esse Deus que cuida das pessoas, no fato de olhar para a mulher sírio-fenícia e dizer, olha, eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Jesus é a figura do bom pastor, do Deus pastor de suas ovelhas, daquele que não deixa seus filhos desamparados. E Jesus vem como aquele que mudaria o curso da história. Ele vem como aquele que diz, olha, o templo será destruído, mas ele será reconstruído ao terceiro dia. Ele atrela a sua pessoa como aquele que então conduziria a história por todo sempre, dali em diante. Tudo seria conduzido e feito através de Jesus. Em sua morte, em fazer aquilo que pessoa nenhuma seria capaz de fazer. Em arcar com sacrifício que pessoa nenhuma conseguiria arcar. E também através de sua ressurreição. Em se tornar aqui o paradigma, preste atenção, ao se tornar em sua ressurreição o paradigma, ou seja, o exemplo, o protótipo, o padrão do que haveria de acontecer com toda a criação, toda ela ser redimida, restaurada, transformada. Consegue entender isso, irmãos? Jesus, através de sua ressurreição, demonstra isso. Mas o interessante é que ele atrela, preste atenção aqui, ele atrela o fim dos tempos a uma coisa e uma coisa somente, a um fator determinante. E que fator determinante é esse? Você consegue perceber aqui nesse texto? A proclamação do Evangelho é o fator determinante. A proclamação do Evangelho é o fator determinante. Presta atenção aqui em mim. Não é, como eu disse, a morte do Papa. Não é através da morte de um líder de grande influência mundial. Não. Não é através de um plano obscuro, de um líder ditador, como nós falamos aqui. Eu não estou falando do Papa, tá certo? Aqui eu estou falando sobre outra pessoa. Não é. Qual é o fator determinante? O fator determinante é a proclamação do Evangelho. Proclamação de Cristo Jesus, morto e ressurreto. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações. A ordem dada aos discípulos e o fator determinante do fim se encontram aqui. Jesus nos deu uma ordem apenas. Qual era? Vocês lembram disso? Vão por todo mundo e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A única ordem dos discípulos é também o fator determinante da volta de Cristo Jesus. Por quê? Jesus, nesse trecho, cita uma série de situações, vários sofrimentos, além do problema da apostasia, o abandono da fé. Mas nenhum desses elementos eram determinantes para o fim. Eles eram apenas o começo do fim. Guerras e terremoto, traição e desespero, nada disso era o fim. Pode não parecer que a proclamação do Evangelho tenha toda essa importância, mas ela tem. Por quê? A manifestação dos filhos de Deus através da pregação do Evangelho é a manifestação do ato redentor de Deus, não só aos homens, mas a toda a criação. A restauração, a nova criação, o novo céu e a nova terra começam na pregação do Evangelho. Em outras palavras, quando pregamos o Evangelho, nós aceleramos o processo de restauração. O Deus pastor se manifesta através de suas ovelhas,
através de seus filhos, na justiça operada pelos seus filhos, pelos filhos de Deus, na graça presente de suas ações, no amor presente de suas palavras e ações, no cuidado com o outro, o céu se manifesta na terra, por existir nessa mesma dimensão. Esse é o motivo pelo qual a proclamação do Evangelho é tão importante. O reino de Deus é como o fermento na massa, que cresce no meio do todo. Ele é como o trigo que se desenvolve no meio do joio. E ele é como o vinho novo que sobrepõe o vinho velho, como nas bodas de Caná. A nova Jerusalém, presta atenção nisso, nova Jerusalém será estabelecida na terra, afinal boa parte da terra já viverá na mesma dimensão do céu, através da manifestação dos filhos de Deus, através da nossa manifestação, através da manifestação do seu povo. Consegue compreender isso, irmãos? É o céu e a terra vivendo na mesma dimensão, no mesmo tom desse cantor da criação. Conseguem compreender isso? Nessas palavras, N.T. Wright diz o seguinte, eu acho muito pertinente, eu quero encerrar com essas palavras. Ele diz, considero revelador que uma das características principais da igreja primitiva tenha sido contar a história humana de Jesus, como a narrativa de como Deus de Israel havia voltado para cumprir as suas promessas antigas. O fator determinante é a proclamação do Evangelho, porque o que é que nós temos, irmãos, se não é o Evangelho? Não é o poder dos inimigos de Deus. Afinal, os planos dele não podem ser frustrados. Não são as conspirações. Afinal, não existe conspiração mais poderosa que a conspiração divina em Cristo Jesus. O poder dos filhos de Deus a proclamar o Evangelho, esse sim é o fator determinante. Por isso eu queria dizer algumas palavras muito importantes para você como pastor. Não desanime. Eu sei que os dias não são fáceis. Os dias são complicados. Parece, por exemplo, que nossa nação não vai para frente. Parece que todos os dias nós temos um escândalo pior que o outro. Não desanima, irmão. A tua vida está na direção de Jesus e não dos nossos governantes terrenos. Ao mesmo tempo, quem disse que nós podemos nos acomodar com a injustiça? Quem disse que nós podemos nos acomodar e nos acostumar com aquilo que é feito de errado? Nada. Jesus não disse que nós estamos lançados fora da nossa responsabilidade. Nós temos como responsabilidade denunciar o mal. Faça isso, não desanime. Lembra, um dia tudo isso vai passar. Céus e terra, a maneira como nós vemos, passarão. Justiça será feita diante do justo juiz. Por isso, não desanime, fique firme, chacoalhe a poeira, retoma o teu fôlego, faça como Elias, se necessário. Vá até a caverna, come o pão, toma uma água. Mas lembra que a tua direção é seguir 40 dias, tá certo? Até o lugar de manifestação plena de Deus. Não desanima, dias melhores virão em Cristo Jesus. Além disso, quero pedir para você, não desista do que Deus desistiu. Muitas vezes por nós não vermos sinais que são coerentes a nós desistimos da empreita que Deus ainda está confiando. Não desista. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus amigos, não desista daquela pessoa que de repente nem sabe que você existe, mas que você tem orado por ela, não desista. Talvez o plano de redenção ainda não faz sentido a você, mas Deus está operando. E uma outra coisa importante, não perca o seu tempo tentando encontrar personagens e tentando fazer com que pessoas se encaixem com aqueles que nós imaginamos que sejam o anticristo e tudo mais. Não faça isso, tá certo? Agora olha para mim novamente. Como eu disse, ainda, Jesus diz, a proclamação desse evangelho servirá como testemunho. Sabe o que Jesus quer dizer aqui, irmão? Jesus quer dizer que ninguém poderá dizer diante do juízo que passou sem saber o que estava acontecendo. Passou sem saber por que seria julgado. Não, é isso que Jesus está falando. Todos os povos receberão esse testemunho. De modo que aqueles que recebem a Cristo Jesus, recebem a sua graça, serão os mais agraciados dos homens. Mas aqueles que o rejeitam terão o Evangelho como parte do seu testemunho de acusação e não de defesa.
Então eu queria nesse momento, como pastor e como filho de Deus, como ministro do Evangelho, te lembrar que você tem hoje essa possibilidade, essa chance. Se você se encontra fora dos planos de Deus, se encontra como uma ovelha desgarrada, se encontra como uma pessoa fora do rebanho, hoje é o dia. Hoje é o dia de reconciliação. Hoje é o dia de restauração. Se você está desanimado por algum motivo, hoje é o dia de repente, você receber o fôlego de vida, Cristo Jesus, dentro do teu coração. Então, eu queria, nesse momento, enquanto nós vamos cantar aqui, que você fizesse dessa canção uma oração. Que você fizesse dessa canção um clamor. Que você pedisse, nesse momento, que Jesus te fizesse refletir nesse sentido, a respeito de como a história acontece no plano redentor, mas também de como está a sua história diante desse plano. Vamos nos colocar em pé nesse momento?